Os médicos me deram apenas 2 meses de vida, então peguei o primeiro voo para São Paulo. Eu precisava me despedir da minha filha, Beatriz, que não falava comigo há 3 anos. Eu só queria vê-la feliz, mesmo que fosse de longe, apenas por um breve instante. Em vez disso, eu a encontrei na UTI, entre a vida e a morte. Enquanto isso, o marido dela brindava com champanhe, cercado de modelos em uma mansão no Jardim Europa, e ria ao telefone quando eu liguei para ele. Foi então que disquei outro número. A pessoa do outro lado da linha esperava pela minha ligação há 17 anos. 1 hora depois, o marido da minha filha estava de joelhos diante de mim, no meio do corredor do hospital, implorando por piedade. Mas já era tarde demais. O avião sacudiu em um bolsão de ar, e o copo plástico com água quase virou na mesinha dobrável. Eu, Inácio, segurei o copo com a palma da mão por reflexo e voltei a olhar pela janela, onde não havia nada além de uma densa camada cinzenta de nuvens. Eu tinha 55 anos, 2 a menos do que quando tudo começou a desmoronar. Passei os últimos 15 anos trabalhando em turnos exaustivos nas plataformas de petróleo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, aprendi a não temer as turbulências, nem o calor escaldante de Macaé, nem os chefes que gritavam por telefone de seus escritórios luxuosos na Avenida Paulista. Mas hoje, minhas mãos tremiam levemente, e não era por causa dos solavancos no ar. No bolso interno da minha jaqueta, eu carregava um papel dobrado em 4 que já sabia de cor, embora só o tivesse lido uma vez. Um diagnóstico escrito com a frieza típica da letra de um médico do SUS. Um prognóstico formulado de maneira tão ambígua que alguém sem experiência poderia até ter se iludido. Mas eu já tinha visto companheiros morrerem daquela mesma doença e entendia perfeitamente o que significava a frase recomenda-se cuidados paliativos. 2 meses, talvez 3, se tivesse sorte. E sorte nunca foi o meu forte. O estranho era que quase não senti medo quando um oncologista em Vitória, no Espírito Santo, pronunciou aquelas palavras. Eu estava sentado no consultório, olhando para um cartaz amarelado que incentivava exames preventivos, e só conseguia pensar em uma coisa. Em Beatriz. Minha filha, que tinha falado comigo pela última vez há 3 anos, em uma conversa que terminou de um jeito que teria sido melhor nunca ter acontecido. Lembrava-me de cada palavra dela, porque as tinha reproduzido na minha cabeça centenas de noites seguidas, tentando entender onde exatamente eu tinha errado. Pai, você não entende, dissera ela. O Arthur me deu tudo o que eu sempre sonhei. Um apartamento nos Jardins, carro importado, viagens. E você? Você nem sequer conseguiu vir ao meu casamento. Passou a vida inteira naquela balsa no meio do mar, pensando só no trabalho. Você nem conseguiu salvar a mamãe. Aquela última frase foi o punhal que ela cravou entre as minhas costelas. A história da Helena, minha falecida esposa, que foi consumida pela mesma doença que agora me devorava, quando Beatriz tinha apenas 10 anos. Naquela época, eu trabalhava 20 horas por dia para juntar dinheiro para o tratamento, para uma clínica particular de ponta em São Paulo, para uma terapia experimental que vi na internet. Nada funcionou. Helena morreu nos meus braços 2 dias antes de eu conseguir reunir a quantia necessária. E Beatriz, minha pequena Bia, a quem nunca pude explicar direito por que o papai estava sempre trabalhando e por que a mamãe não abriria mais os olhos, cresceu com esse espinho encravado no coração. A comissária de bordo passou pelo corredor com o carrinho, oferecendo bebidas. Balancei a cabeça negativamente e voltei a olhar pela janela. Eu não tinha fome. Na verdade, eu não queria nada, exceto uma coisa. Ver minha filha. Não para falar com ela, ela não me ouviria mesmo, não para pedir um lugar na sua vida nova e luxuosa, onde não havia espaço para mim. Só queria vê-la, ter certeza de que estava feliz, guardar o seu sorriso na memória e levar essa lembrança comigo para onde não há retorno. Eu tinha voado sem avisar porque não tinha para quem ligar. O número dela estava em silêncio há 6 meses. Não que estivesse fora de área, era apenas um silêncio absoluto, como se o aparelho estivesse desligado para sempre. No início, pensei que ela tivesse mudado de número e não quisera me dar o novo. Depois, comecei a me preocupar,
mas logo me contive. Ela era adulta. Tinha um marido rico, de boa família. Tinha tudo. Simplesmente não queria falar com o pai. Estava no direito dela. A culpa era minha. As nuvens começaram a se dissipar e lá embaixo surgiu o solo paulista. Quadrados de campos, fitas cinzas de rodovias como a Imigrantes e a Dutra, casinhas de brinquedo das cidades do interior. São Paulo estava perto. Liguei o celular por inércia assim que o pouso foi autorizado. A tela brilhou com as notificações da operadora e, de repente, o aparelho vibrou com uma chamada recebida, um número desconhecido com DDD 11. Levei o aparelho ao ouvido, esperando algum spam de telemarketing, mas a voz do outro lado era de uma mulher, suave e tensa, como se falasse olhando ao redor. Inácio Valverde? Sim, sou eu. Meu nome é Verônica. Sou enfermeira do Hospital das Clínicas. O senhor é o pai de Beatriz Arteaga? Meu coração tropeçou, esquecendo como continuar batendo. Apertei o celular com tanta força que o plástico rangeu. Sim, é minha filha. O que aconteceu com ela? O senhor precisa vir o mais rápido possível. Só o senhor. O marido dela não pode saber que eu liguei. Como assim ele não pode saber? O que houve? Ela está viva? A pausa do outro lado pareceu uma eternidade. Por enquanto, sim. Mas é melhor vir logo. Ela me ditou o endereço e o andar, e a ligação caiu bruscamente. Fiquei imóvel, olhando para a tela apagada, sentindo algo mudar dentro de mim. O medo não desapareceu, mas a ele somou-se outro sentimento. Um frio cortante e claro, como o vento sul sobre as plataformas de campos. Eu tinha voado para a capital para morrer, para me despedir e partir em silêncio. Mas agora, os planos tinham mudado. O avião tocou a pista de Congonhas com um baque seco. Os passageiros começaram a se levantar, pegando as malas de mão, mas eu continuei sentado até o corredor ficar quase vazio. Eu tentava processar o que tinha ouvido. Uma enfermeira, não um médico, me ligando às escondidas pedindo para eu vir sem que o marido soubesse. Isso só podia significar uma coisa. Algo muito grave que o marido queria esconder. Peguei um táxi na saída do terminal, dei o endereço do hospital e me encostei no banco traseiro. São Paulo, do outro lado da janela, parecia estranha e irreconhecível, embora eu tivesse vivido aqui os primeiros 30 anos da minha vida. Tudo tinha mudado. Novos prédios na Berrini, novos viadutos, outdoors gigantes com rostos de celebridades que eu não conhecia. A cidade vivia sua própria vida e já tinha se esquecido de Inácio Valverde, o homem que um dia caminhou por aquelas ruas com a filha pequena nos ombros. O celular vibrou novamente. Era uma mensagem do banco sobre o débito da corrida. Olhei o saldo e sorri com amargura. Restava pouco dinheiro, mas eu não precisaria mais dele. Tinha planejado gastar minhas últimas economias alugando um quarto de hotel barato, vendo minha filha de longe e comprando uma passagem de volta que provavelmente não usaria. Mas agora tudo mudava. Agora eu tinha um propósito. Tirei do bolso o laudo médico, desdobrei-o, reli as formulações frias, em seguida, rasguei o papel em pedaços minúsculos, lenta e cuidadosamente. 2 meses, talvez 3. Era o suficiente. Daria tempo para o que era necessário. As lembranças vinham sem pedir licença. Beatriz aos 5 anos, com o rosto sujo de brigadeiro, rindo tão alto que os vizinhos batiam na parede. Beatriz aos 10, séria e calada, vestida de preto no enterro da mãe, segurando a minha mão sem chorar porque eu tinha dito que precisávamos ser fortes. Beatriz aos 18, com o diploma de design e os olhos brilhando, dizendo que seria famosa. Beatriz aos 25, vestida de noiva, em uma foto que me enviou por e-mail com uma nota curta. Casei. O nome dele é Arthur. Por que você não veio? Eu não fui porque não pude. Naquele dia, eu estava em um hospital em Macaé com um princípio de infarto e nem sabia que ela tinha marcado a data. Ela enviou o convite 3 dias antes, de propósito,
quando já era tarde demais para eu conseguir folga no trabalho ou comprar passagens. Ela queria que eu não fosse para ter o que me jogar na cara. Ou talvez eu mesmo tivesse inventado essa desculpa para não doer tanto saber que minha filha não me queria no dia mais importante da vida dela. O táxi dobrou a rua que levava ao Hospital das Clínicas. Paguei, desci e fiquei um minuto parado sob o vento garoado de São Paulo, reunindo coragem. Entrei. O saguão estava lotado e barulhento como a rodoviária do Tietê. Pessoas com rostos tensos, filas na recepção, choram nos cantos. Passei direto, seguindo as placas. Terceiro andar, UTI, portas pesadas com fechadura eletrônica. A porta se abriu por dentro e uma mulher de uns 40 anos, de uniforme azul e olhar cansado, me encarou. Eu soube na hora que era Verônica. Inácio Valverde? Sim, venha comigo. Precisamos conversar antes de o senhor vê-la. Ela me levou para um canto reservado, perto de um vaso de ficus empoeirado. Oficialmente, ela sofreu um acidente de carro. Essa é a versão do marido e é o que consta no boletim médico, começou ela, falando baixo e rápido. Extraoficialmente, a história é outra. Trabalho aqui há 12 anos e já vi o suficiente para distinguir um acidente de uma surra. Ela deu entrada a 4 dias com traumatismos múltiplos, hemorragia interna e uma concussão cerebral severa. O marido veio uma vez, ficou 5 minutos e foi embora. Desde então, nem sequer ligou para saber como ela está. Enquanto eu ouvia, algo sombrio despertava dentro de mim. Algo que eu não sentia desde 1998, quando minha equipe foi passada para trás em um pagamento e eu, com outros 3 operários, fui resolver a situação com os responsáveis. Naquela época, entendi que era capaz de coisas que nunca imaginei. Por que me ligou justamente agora? Perguntei. Porque ela chamava pelo senhor. Quando chegou, estava semiconsciente e repetia uma única palavra, pai. Não chamou pelo Arthur, nem pela mãe, nem por amigas. Chamou pelo pai. Minha garganta apertou. 3 anos de silêncio e mágoa. E quando o mundo dela desabou, era por mim que ela chamava. Não pelo marido que prometera tudo e só lhe deu dor. Quero vê-la. Primeiro, escute. Não é a primeira vez que ela entra aqui. Nos últimos 8 meses, foi hospitalizada 3 vezes. Uma vez com o braço quebrado, outra com uma fissura na costela. Em todas as vezes o marido vinha, trazia documentos, falava com a diretoria e ela recebia a alta antes da hora. Tentei falar com ela, mas ela só chorava e implorava para eu não dizer nada. Ela tinha medo. Medo de quê? Dele e da família dele. O sogro dela é dono de uma rede de shopping centers em todo o Brasil. Eles têm contatos em todos os lugares, inclusive na Secretaria de Segurança e no Ministério Público. Podem fazer qualquer denúncia sumir antes mesmo de um delegado ler. Ela sabia disso e por isso calava. Levantei-me. Minhas pernas pesavam, mas me obriguei a caminhar. Leve-me até ela. Verônica sentiu e abriu as portas com o crachá. Caminhamos pelo corredor com cheiro de éter e desgraça. Ela parou diante de uma porta e se virou. Prepare-se. O estado é grave. Entrei. Na cama, envolta em tubos e cabos, estava minha filha. Minha Bia. A menina que eu jogava para o alto e segurava com minhas mãos grandes enquanto ela gritava de alegria. Agora, daquela menina não restava nada. O rosto estava pálido, quase cinza, os olhos fechados com hematomas que maquiagem nenhuma esconderia, os lábios partidos e o pescoço imobilizado por um colar cervical. Sob o colar, vi marcas roxas. Eu conhecia aquelas marcas. Eram marcas de dedos. Dedos que apertaram sua garganta até ela parar de lutar. Sentei-me na cadeira ao lado da cama e segurei sua mão fina e fria. A mesma mão que segurei há 30 anos na maternidade. Naquela época, chorei de felicidade. Agora, chorava de uma dor que eu nem sabia que existia. Fiquei ali por muito tempo, ouvindo o bip rítmico dos aparelhos.
Pensava em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse ido ao casamento, se tivesse insistido em conhecer o Arthur antes. Mas o passado é imutável. Só me restava tentar consertar o futuro. E para isso, eu tinha 2 meses. Talvez 3. Saí do quarto e encontrei Verônica no corredor. As coisas dela estão aqui? Sim, no depósito do andar. O marido não as buscou. Preciso do celular dela. Verônica hesitou, mas voltou minutos depois com uma sacola plástica contendo roupas, uma bolsa e um smartphone com a tela trincada. O aparelho ainda tinha 20% de bateria e não tinha senha. Abri a galeria. Fotos de Bia feliz em resorts, Bia com uma taça de vinho em restaurantes caros, Bia e Arthur em um iate no Guarujá. Tudo lindo. Tudo falso. E então, vi os vídeos. Um deles era do mês passado. Apertei o play. Na tela, surgiu o rosto de um homem jovem, atraente, com olhos insolentes e o sorriso de quem tem o mundo aos pés. Fora de quadro, ouvia-se o choro de uma mulher e risadas embriagadas de outras pessoas. Bia, vamos, diz algo para o sogrão. Diz que você caiu sozinha. A câmera virou e vi minha filha com o lábio cortado, a maquiagem borrada e olhos de um animal encurralado. Ela olhava para alguém fora de cena com puro pavor. Eu caí sozinha, disse ela, com voz morta. As risadas ficaram mais fortes. Vozes femininas se juntaram ao deboche. Viu, sogrinho? Sua filhinha está ótima comigo. Tenta vir aqui resolver. Você é só um peão de plataforma do Rio, não é? O que vai fazer? Fazer um BO? Boa sorte com isso. O vídeo acabou. Eu estava parado no corredor do hospital, olhando para a tela preta. Minhas mãos não tremiam mais. Eu já estava além do medo ou da raiva. Estava naquele lugar de clareza gélida onde você simplesmente sabe o que precisa ser feito. Peguei meu próprio celular, procurei um contato que não discava há 17 anos e liguei. O toque chamou várias vezes até que uma voz rouca, com sotaque forte do interior, atendeu. Alô? Sérgio? É o Inácio. Inácio de Macaé. Lembra de 2007? Houve uma longa pausa, seguida de um suspiro que parecia uma risada. 17 anos, Inácio. 17 anos. Eu esperava por essa ligação. Você sabe que eu disse. Uma ligação, qualquer dívida. Você me tirou daquele incêndio vivo. Fala, irmão. Quem é que a gente precisa derrubar? Olhei para a porta da UTI onde minha filha estava. Olhei para o celular com o vídeo que ficaria gravado na minha memória para sempre e pronunciei apenas um sobrenome. Os Arteaga. Verônica me encontrou na lanchonete do hospital, no térreo, 2 horas depois daquela ligação. Eu estava sentado em uma mesa de plástico, diante de um café frio que já tinha criado uma película por cima. Eu não olhava para o café, nem para a janela, apenas esperava, como um homem que tomou uma decisão e observa o universo se reorganizar em torno dela. A enfermeira sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por um tempo, estudando meu rosto. O que o senhor fez, seu Inácio? Perguntou ela em um sussurro. Nada demais. Liguei para uma pessoa que ajudei uma vez. E o que vai acontecer agora? Levantei os olhos. Verônica viu neles algo que a perturbou. Não era ódio, nem fúria, era uma calma absoluta e gélida. Agora haverá justiça. Não vingança, nem violência de filme, apenas justiça. A verdade vai aparecer e as pessoas vão responder pelo que fizeram por anos. Eu não entendo. E não precisa. É melhor que esqueça que me ligou. Se alguém perguntar, a senhora é só uma enfermeira fazendo o seu trabalho. Combinado? Ela sentiu lentamente. Sabia que, naquele hospital, havia situações em que era melhor não fazer perguntas. Como ela está? Perguntei. Sem mudanças. Os médicos dizem que as próximas 48 horas serão decisivas.
Se o corpo dela vencer a inflamação e os rins não pararem, há esperança. Qual a porcentagem? Uns 50%, talvez menos. 50%. Meio a meio. Pensei na ironia daqueles números. Para mim, os médicos deram quase 100% de certeza de morte em 2 meses, enquanto minha filha balançava na corda bamba com as chances de uma moeda lançada para o alto. E eu não podia fazer nada para mudar essas chances, nem dinheiro, nem contatos, nem aquela ligação que eu acabará de fazer. A medicina tem leis próprias que não se curvam a dossiês contra famílias ricas. Subi novamente para o 3º andar. Entrei no quarto e, desta vez, falei em voz alta, embora soubesse que ela não podia me ouvir. Bia, é o papai. Eu cheguei tarde, eu sei. Como sempre. Você tinha razão quando dizia que eu sempre me atraso. Me atrasei para o seu casamento, me atrasei para a sua vida adulta. Mas agora eu estou aqui e te prometo uma coisa. Ele nunca mais vai encostar um dedo em você. Nem ele, nem o pai dele, nem ninguém. Eles acham que podem comprar o mundo com reais, que o dinheiro resolve tudo, mas existem coisas que não estão à venda. Lá fora, São Paulo acendia suas luzes, indiferente às tragédias humanas. Em algum lugar daquela metrópole, Arthur Arteaga devia estar celebrando outra festa, sem suspeitar que seu império de papel estava começando a queimar. Meu celular vibrou. Olhei a tela. Um número desconhecido, depois outro, e mais um. Não atendi. Apenas observei a tela brilhar repetidamente, permitindo-me um pequeno sorriso amargo. Tinha começado. Verônica apareceu na porta, sinalizando que era hora de sair. Beijei a testa da minha filha, evitando os cabos. Resista, Bia. O papai está aqui. O papai vai dar um jeito em tudo. No corredor, retornei uma das chamadas perdidas. Atenderam no primeiro toque. A voz do outro lado estava nitidamente alterada. Aqui fala Inácio Valverde, pai de Beatriz Arteaga. Sim, seu Inácio. Aqui é o André, sou jornalista de um portal de investigação. Recebemos materiais gravíssimos sobre a família Arteaga e o senhor consta como contato. Queremos fazer algumas perguntas. Pode perguntar. É verdade que o Arthur Arteaga agredia sistematicamente a sua filha? Que a família dele abafava as internações? É verdade, até a última palavra. O senhor está disposto a dar uma entrevista oficial? Não. Mas vou te mandar algo melhor. No celular da minha filha tem um vídeo onde o marido a obriga a mentir para a câmera sobre as agressões. Vou te enviar agora. Em 5 minutos, o vídeo foi enviado para o jornalista, depois para outro e para um terceiro. Sérgio, meu amigo de Macaé, tinha feito o trabalho dele. Disparado dossiês de fraudes financeiras e licitações superfaturadas da família Arteaga para todos os grandes veículos de imprensa. As agressões contra Bia seriam um estupim emocional que impediria que qualquer político ou juiz amigo tentasse salvar os Arteaga do escândalo financeiro. Quando as ligações cessaram por um momento, saí do hospital para respirar. O ar frio e poluído de São Paulo queimou meus pulmões e tive uma crise de tosse pesada. O câncer estava ali, lembrando-me de que meu tempo era curto. Mas agora, isso era uma vantagem. Um homem que não tem nada a perder é capaz de coisas inacessíveis para quem se apega à carreira ou à reputação. O celular tocou de novo. Era Sérgio. Inácio, como você está? Não se arrependeu? Não. Por que me arrependeria? Os Arteaga estão desesperados. O velho já está ligando para meio mundo tentando descobrir de onde veio o vazamento. O filho ainda não se deu conta, continua em alguma festa sem atender o telefone. Escuta, o que eu comecei não para mais. É uma avalanche. A Receita Federal e o Ministério Público vão cair matando em cima deles. Vai sair muita sujeira. Eu estou pronto. Tem certeza? Isso pode respingar na sua filha também. Ela é parte da família, legalmente. Ela é vítima, Sérgio.
Qualquer investigador decente vai ver isso. Tudo bem. Mas se eu fosse você, arrumava um bom advogado. Advogados custam caro. Eu não tenho dinheiro. Vai ter. Estou transferindo uma quantia para sua conta agora. Não discuta. Você salvou minha vida naquele incêndio em 2007. Tenho o direito de gastar um pouco do meu dinheiro para te agradecer. A ligação caiu. Guardei o celular e olhei para o prédio imenso do hospital sob a luz dos postes. Lá em cima, minha filha lutava pela vida. No outro extremo da cidade, o marido dela ainda gozava de sua impunidade, sem saber que o mundo ao seu redor já estava em chamas. Voltei para dentro e me sentei em uma cadeira de plástico no saguão. Não podia ir embora. Passei a noite ali, vendo o tempo passar no relógio da parede. Às 21h30, Verônica me encontrou novamente. Ela estava pálida, com uma expressão de choque. "O senhor viu as notícias?" perguntou ela, estendendo o celular. Na tela, o destaque do G1. Empresário Vladimir Arteaga, dono de rede de shoppings, é preso preventivamente por esquema de corrupção em obras públicas. Eles trabalham rápido, comentei. Foi o senhor que fez isso. Eu só fiz uma ligação. O resto foi feito por pessoas que esperavam o momento certo para derrubá-los. Mas por que não foi a polícia denunciar as agressões primeiro? Por que a denúncia terminaria na gaveta de algum delegado amigo deles? Eles iam abafar tudo e, em uma semana, o Arthur tiraria minha filha daqui para terminar de matá-la. Denúncias funcionam contra gente comum, Verônica. Contra quem tem bilhões, o método é outro. Publicidade. Quando seu rosto está em todos os portais, seus amigos poderosos viram esses amigos instantaneamente. Ninguém quer o nome sujo ao lado de um criminoso exposto. Verônica me olhava como se me visse pela primeira vez. Aquele homem exausto e simples era muito mais perigoso do que aparentava. O senhor é um homem perigoso, seu Inácio. Sou apenas um pai de quem tiraram a filha. E um homem que tem 2 meses de vida. O que me torna perigoso não é o meu caráter, são as circunstâncias. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois sentou-se ao meu lado. Meu pai morreu de câncer quando eu tinha 20 anos. Ele também trabalhava em plataformas no Rio. Entendo o senhor mais do que imagina. Ficamos ali, 2 estranhos unidos pela dor, enquanto a noite paulistana seguia indiferente. Perto da meia-noite, meu telefone tocou. Inácio Valverde? Aqui é o promotor de justiça do GAECO. Gostaríamos que o senhor viesse depor amanhã, às 10 horas. Anotei o endereço em um guardanapo e sorri. A engrenagem da justiça oficial, que costuma ser lenta e barulhenta, finalmente tinha pegado velocidade. E quando ela acelera, ninguém a para. Não dormi a noite inteira. Pela manhã, eu contaria tudo ao promotor. As agressões, as internações abafadas, o vídeo. Depois, voltaria para cá, para esperar minha filha abrir os olhos. Se é que abriria. Ao amanhecer, acabei cochilando e tive um sonho estranho. Estava de volta a Macaé, em 2007, no acidente que mudou minha vida. O prédio técnico estava em chamas, fumaça preta por todo o lado. Eu entrei correndo porque alguém disse que havia gente lá dentro. Encontrei um homem desmaiado sob uma viga. Eu o carreguei nas costas, embora ele pesasse mais que eu. Quando o deixei no chão, o prédio desabou. Aquele homem perdeu uma perna, mas sobreviveu. Eu sofri queimaduras e problemas pulmonares que talvez tenham causado meu câncer atual. E aquele homem se tornou alguém que sabia coletar informações e esperar 17 anos para pagar sua dívida. Acordei com Verônica me sacudindo pelo ombro. Seu Inácio! Ela acordou. Foi por apenas 1 minuto, mas ela perguntou pelo senhor. Perguntou se o pai estava aqui. Levantei-me de um salto, com a cabeça girando. Segui a enfermeira com pernas trêmulas. Meu coração batia na garganta. Ela tinha acordado. Lembrava de mim. Entrei na UTI.
Bia estava com os olhos fechados, mas a cor do rosto estava melhor. Quando segurei sua mão, ela apertou meus dedos com uma força mínima, mas real. Pai! Sussurrou ela, sem abrir os olhos. Estou aqui, Bia. O papai está aqui. Não vou a lugar nenhum. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Me perdoa, pai. Por tudo que eu disse. Eu fui idiota. Não precisa pedir perdão. Agora descanse, recupere suas forças. Nós temos muito tempo. Eu menti. Sabia que não tínhamos muito tempo. Mas ela não precisava saber disso agora. Ela só precisava saber que não estava mais sozinha. Beatriz voltou a dormir, mas não soltou minha mão. E eu fiquei ali, sem me mexer, vendo o sol nascer sobre os prédios de São Paulo, em um dia onde tudo, finalmente, tinha mudado. Enquanto eu segurava a mão da minha filha, a 50 quilômetros dali, a mansão no Jardim Europa ainda estava iluminada. A música estava tão alta que os vizinhos reclamavam. Arthur Arteaga, o herdeiro que achava que o mundo era seu playground, estava deitado em uma espreguiçadeira com uma taça de champanhe, cercado de modelos, sem imaginar que seu castelo de cartas já tinha começado a desmoronar. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.